Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações, Senhor, nos instrui segundo a Tua vontade, nos dê entendimento e sabedoria para que possamos compreender a Tua palavra. É em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Apocalipse é uma carta que muitas vezes é esquecida na igreja. A gente fala, a gente sabe que ela está na Bíblia, mas muitos cristãos eles resistem à leitura do Apocalipse, porque se assustam ou alguma coisa do tipo. E mesmo ministros, nós vemos vários relatos de pastores que têm dificuldade em pregar em Apocalipse, justamente pela quantidade de interpretações errôneas que são espalhadas pelo mundo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas vivem fantasiando o fim do mundo. O cinema ele faz isso todo o tempo. Os filmes, novelas, todo tipo de comunicação, são muitos e são muito famosos aqueles que falam a respeito do fim do mundo, né? O Armagedon e todos esses títulos são utilizados de grandes catástrofes. As mais recentes, né? Os filmes costumam falar de algum asteroide atingindo a Terra. Há alguns anos, algumas décadas atrás, na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, com a briga aí da corrida nuclear, quem produzia primeiro a bomba nuclear, o medo era que algum dos governantes dos dois países escorregasse a mão lá ou num momento de raiva apertasse um botão e começasse uma guerra nuclear e tudo que nós conhecemos ia se acabar. Haveria aquele que ia ser destruído no começo e depois a radiação ia matando o resto que ficasse. Isso foi algo muito frequente, o cinema retratou isso muitas vezes. Hoje existem várias formas, né? Preferivelmente, hoje tem se focado a mídia e o cinema, principalmente em catástrofes naturais. Algo como assim, a gente usou de forma abusiva o planeta há muito tempo e o planeta está se revoltando contra nós, o que é uma teologia completamente fora da Escritura. É a crença de que a Terra ela é um ser, é como se fosse um próprio Deus. E os teístas, eles tratam dessa forma, como se a Terra, o planeta, ele fosse um Deus. Essa ideia foi muito difundida há alguns anos, quando lançaram o filme Avatar. Hoje já estão lançando o segundo. Eles fazem num planeta onde o planeta se comunica. E é mais ou menos tentando passar essa mensagem que se a gente abusar da natureza, a natureza vai se voltar contra nós em algum momento. Todas essas coisas, elas não estão descritas no livro de Apocalipse, mas todas as ideias, elas foram tiradas de uma má interpretação do livro de Apocalipse. Então, por isso é importante para a igreja nós entendermos Apocalipse. Especialmente nós, como presbiterianos, que temos uma linha escatológica, falando a respeito do fim do mundo, bem peculiar nos nossos tempos. Ela já foi a linha geral. Todas as igrejas criam dessa forma até a Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o povo perdeu um pouco a esperança nessa era. Então começaram a entrar a questão do pós-milenismo e principalmente o pós-milenismo dispensacionalista, espalhado aí pela Bíblia de Scofield na década de 70 e 80.
Mas Apocalipse, diferente de tudo isso, ele não é simplesmente os grandes e terríveis acontecimentos do fim do mundo. Não é um livro que a gente vai se voltar para ele lendo, querendo achar as marcas para saber quando Jesus está voltando, porque a Bíblia fala que isso não é possível. Mas nós temos que voltar para a origem dele e o significado do seu próprio nome, porque o nome Apocalipse, ele não significa fim do mundo, mas a palavra Apocalipse, né, no grego, ele significa revelação. Então, a maioria dos livros da Bíblia leva o nome pela primeira palavra. Então, assim como os evangelhos falam, Evangelho de São Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, aqui ele começa revelação de Jesus Cristo. Na língua original, né, é Apocalipse de Jesus Cristo, que a palavra isso quer dizer. Então, se Apocalipse quer dizer revelação, por que é que muitas vezes a gente olha para ele como se ele fosse algo assim misterioso? É o que muitos gostam de usar hoje em dia, né? A palavra do mistério, as pessoas gostam disso. O mistério é justamente aquilo que não se pode saber, então muitos homens utilizam aquilo para dizer o que quer, porque as pessoas não conseguiriam interpretar, mas Apocalipse ele não é assim. Nós temos aqui a introdução, os primeiros 3 versículos, justamente para nos lembrar disso, né? Nós vamos hoje ficar mais na parte introdutória, são coisas que vão nos ajudar a entender os próximos trechos que nós vamos estudar. Então, a primeira coisa é que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, uma revelação que ele deu à igreja. O versículo 1 aí nos diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, Apocalipse não é um código, não é? Às vezes as pessoas tratam assim, como se fosse um código. Algo que você tem que se debruçar com muito tempo, muito livro, muita imaginação, para você tentar decifrar aquilo que está escrito. Não, João, quando escreveu Apocalipse, ele escreveu algo que era bem claro. Ele é bem simples, só que ele é simples para quem João escreveu. Lembrar, João estava aqui preso na ilha de Patmos, por volta do ano 96, quando ele fala sobre o reinado de Domiciano. Entre 96 e 98 foi quando foi produzido esse livro. Ele tinha que escrever e conseguir despachar isso para as 7 igrejas, são os leitores originais. Ele diz, vai, escreve as 7 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, são as 7 igrejas da Ásia. Eles são os primeiros destinatários do livro. Então João tinha que escrever algo que a igreja pudesse entender com clareza, mas que o soldado romano ele não conseguisse ver muito bem, por isso ele escreve com simbologias. As suas visões elas são simbólicas e elas não são incomuns, porque Apocalipse ele se transformou depois em um estilo literário. É uma forma de escrever. E como é que é essa forma de escrever? É uma forma de escrever com fantasia. Então o texto ele é fantasioso, ele é simbólico, é cheio de simbolismos. E simbolismos que eram comuns para a igreja daquela época. Então o objetivo do Apocalipse era consolar. O Apocalipse de João, que está na nossa Bíblia, ele não é o único Apocalipse que foi escrito naquele tempo. 2 séculos antes e até 2 séculos depois de Cristo, muitos escreveram vários Apocalipses. É a visão de fim do mundo. Só que a maioria deles eram sempre escritos histórias terríveis, coisas assim de desespero mesmo. Esse aqui que João escreve, o tom dele é um tom de animação. Ele é escrito para animar a igreja na caminhada que eles estão fazendo. Então há vários escritos ali, são chamados de pseudoepígrafos. São livros que as pessoas escreveram ali tanto nos 2 séculos antes de Cristo, quanto nos 2 séculos depois. E eles colocavam o nome de algum cristão famoso, para tentar ver se aquilo ali colava, né? Para ver se o povo acreditava. Então aí vai aparecer o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Tiago, o Apocalipse que acho que bem famoso, o pessoal escreveu o Apocalipse de Enoque, eu acho, se não me engano. E Enoque viveu quantos séculos lá atrás? E aí eles escrevem 1 ou 2 séculos antes de Cristo e atribuem Enoque. Outros escrevem 2 séculos depois de Cristo e atribuem o escrito a João, a Pedro, a Paulo, que morreram todos no 1º século.
Então são os livros que a gente chama de pseudepígrafos. Por isso a gente já, estudando Apocalipse, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é justamente que o único revelado foi aqui de forma completa, é o Apocalipse escrito por João, que está no final do nosso Novo Testamento. Na própria Bíblia nós temos outros textos que têm partes que são apocalípticas, como o livro de Daniel, Ezequiel, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Ele tem um pouquinho ali no meio do livro de escrito apocalíptico, quer dizer que fala das coisas dos últimos tempos. Mas nós precisamos nos ater aqui a esta mensagem que João deixa escrito e que no seu próprio cabeçalho ali, vamos dizer, no seu próprio cabeçalho, ele vem dizendo que a revelação, quer dizer, é o escrito para mostrar, tirar o véu do entendimento bíblico da igreja ali no primeiro século. O versículo 1 ainda nos diz aí, depois fala das coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quem é o... A gente chama que a palavra usada era amanuense, né? Quem é o escritor, aquele que está com a pena na mão, colocando isso no papel? João. João o apóstolo foi um dos que viveu mais, a maioria deles morreram muito cedo. João, ele viveu até o ano 98, quase 100 anos de idade. Numa época que a média de vida era de 38 anos, o sujeito que chegou perto dos 100 era tido como aquele que não iria morrer, nunca. E ainda mais que nós vemos no Evangelho, né, o escrito dito a ele que quando Jesus vai dar a missão a Pedro, que fala que vem e segue-me, Pedro pergunta, e esse? Apontando para João, e Jesus diz, olha, se eu quiser que esse fique vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Por causa desta fala de Jesus, ficou um boato, meio aquela conversa assim, que as pessoas sempre comentavam, de que João não iria morrer. E precisamente quando as pessoas veem ele passando ali 40, 50, 60, 80, aí que o pessoal começou a acreditar mesmo, e lembrar, vocês lembram lá, Jesus falou para ele que se eu quiser que ele fique vivo até que ele volte. Então, e João vai ficar vivo. Então o pessoal começou a acreditar um pouco nisso. Tanto é que como é que podemos dizer, a tradição, eles dão algumas histórias de João, dizendo que João foi jogado vivo dentro de um caldeirão de óleo fervente, né? E saiu de lá se banhando como se fosse água fresca, que tentaram fazer isso e aquilo, descrevendo várias vezes que tentaram matar e não conseguiram atingir João. Isso a gente não sabe a veracidade desses fatos, mas tudo isso em decorrência justamente dessa crença de que João viveria até a volta de Jesus, ele ficaria ali de forma imortal. Mas João é o vidente, vamos dizer assim, aquele que vê, porque Apocalipse é uma série de visões. Jesus chama João e diz, olha, eu vou mostrar algumas coisas e você escreve isso no livro para poder enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. E é justamente esse é o ponto de partida do livro. E o versículo 2 ele complementa dizendo que João é aquele que atestou, quer dizer, é a testemunha, a palavra de Deus e o testemunho de Cristo, é aquele que viu, né? O termo atestou aqui, ele tem um pouco de relação com o termo Marte. Ele se relaciona com a palavra grega de ser uma testemunha. Essa palavra era usada nos primeiros séculos do cristianismo para se referir àqueles que eram mortos por causa de sua fé. Então quando ele coloca aqui, João, escrito por intermédio do meu servo João, o qual atestou, ele que viu, ele testemunhou isso e entrega como mensagem do Senhor à igreja. No primeiro século, os irmãos eles já sabiam que era parte da Bíblia que não era. Quando os apóstolos eles escreviam já com autoridade, eles diziam, não, olha, é do Senhor que eu estou mandando, a igreja recebia aquilo como inspiração de Deus. Então não tinha muito esse negócio de ver, será que é? Isso é coisa para os nossos dias. Naquele tempo eles já sabiam. Tanto é que as pessoas discutem sobre o Novo Testamento, quando na verdade, ali por volta do ano 300 e pouco, o que a igreja faz é só reconhecer e documentar aquilo que a igreja já praticava com relação aos livros bíblicos.
Não foi no terceiro século que a igreja reuniu para ver, vamos pegar esse aqui, vamos colocar aquele ali, vamos colocar aquele outro na escritura, não. A igreja ela já tinha uma coleção, ela já usava essa coleção. Eles só começaram a pegar e dizer, não, esse aqui que vocês começaram a colocar no terceiro século, é aquele que a igreja sempre usou desde o primeiro século. E aí eles documentaram. O cânon bíblico ele foi definido na hora que foi escrito. João, quando na sua pena escreve o último capítulo, e lá diz, olha, se alguém acrescentar que seja lançado sobre ele os males desse livro, ali ele está fechando o cânon. Ele está fechando a escritura dizendo, a partir daqui não se acrescenta nem se retira mais nada. Isto aqui é a escritura. E João é esse testemunho, João é o escriba aqui. E aí ele vai encabeçar o versículo 3, onde ele vai dizer, bem-aventurados, e aqui vai ser o ponto para nós entendermos melhor, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse é o testemunho de Jesus Cristo para a igreja. Nós vamos ver quando começarmos a partir do versículo 4, justamente que é a figura de Cristo que aparece, aquele que está no trono, ele aparece lá naquela descrição que a gente conhece, né? Os cabelos brancos, os pés de bronze polido, toda aquela simbologia, mas ele mostra que é o testemunho de Jesus Cristo. Nós lemos isso nas cartas às 7 igrejas, quando ele vai trazendo ao anjo da igreja, escreve, é mensagem de Jesus para a igreja, e Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Alguns estudiosos eles vão dizer que Apocalipse na verdade ele é o evangelho de Cristo. Os discípulos, os apóstolos, eles não escreveram os evangelhos contando a história de Jesus Cristo, como ele veio, como ele nasceu, como ele morreu, o que ele ensinou. Então, esse testemunho eram as boas novas. Aí quando vem Apocalipse, os estudiosos vão dizer, Apocalipse é a boa nova do próprio Cristo, é o evangelho do próprio Cristo, onde ele vem confirmando todas aquelas outras coisas e apontando como vai ser até o final. Então é uma revelação, primeira coisa, é algo que o texto ele é animador, ele não é um texto para nos entristecer ou nos amedrontar, ele é um texto para nos animar e nos encorajar. Nós temos que ter essa perspectiva para não entendê-lo errado. E segunda, nós temos que entender as peculiaridades que João escreveu, e que a igreja, né, ou melhor, as igrejas, né, a carta chega primeiro em Éfeso, depois é copiado e mandado para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Então as igrejas elas entendiam o que ele estava dizendo. Por isso no versículo 3 ele diz aqui, bem-aventurados, né, que a gente se lembra lá o Sermão do Monte, ele fala muito das bem-aventuranças, a alegria perene no coração. Bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve. O que é que João quer dizer aqui, quando ele fala daquele que lê e aquele que ouve? Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos, né? Tá bonitinha, ela ficou bem pequena, né? Eu lembro que estava assistindo esses dias uma pregação, um pastor falando sobre testemunho, e lembrando da década de 80, talvez alguns irmãos lembrem aí da década de 80, para os anos 90, como de um tempo as Bíblias foram encolhendo. Vocês lembram quando as Bíblias foram encolhendo? Eles faziam umas biblinhas desse tamanho assim, né? Porque a galera ia para a igreja, né? A mocidade ia para a igreja, e tinha uns que da igreja saía, enfiava a Bíblia no bolso para poder ir para a lanchonete, lá na cidade é para poder ir na praça, né? Praça principal, para rodar lá, para ver o pessoal. Aí o pessoal não queria carregar aquela Bíblia grande debaixo do braço, aí foram encolhendo, uma coisa que reverteu, né? Nos últimos anos para cá a gente foi crescendo, procurando uma letra maior, para a gente poder enxergar melhor. Mas a Bíblia hoje é fácil, mesmo as maiores, a gente carrega ela debaixo do braço tranquilamente. Naquele tempo era um pergaminho. E com certeza ali, você pensa, quando a gente vai ver historicamente, os pergaminhos eles eram uma peça mais ou menos desse comprimento, alguns, e era um couro, geralmente um couro de carneiro, então era o comprimento que se podia se fazer. Se abria aquele couro, aí se acertava as pontas, né? E aquele couro era onde a tinta era aplicada, e ele era enrolado, era grande, tinha um rolo de madeira por dentro, pesado. Geralmente ele tinha algo que amarrar, um lacre que geralmente era de cera, que colocava uma marca, né? Como o próprio livro vai nos dizer lá mais à frente sobre os livros, selos, é a descrição de Apocalipse aqui. Então era algo grande, não dava para cada um ter um, era algo muito caro.
Há algum tempo eu conheci um judeu, né, chamado judeus messiânicos. Eles existem, viu? Eles são judeus e acreditam que Jesus é o Messias. Eu não sei direito, eu conversei pouco tempo com eles, mas eu não sei direito como é que eles fazem com relação ao culto. Mas eles têm uma sinagoga bonitinha, ele falando que o que falta, toda sinagoga tem que ter uma Torá. Só que eles não tinham, porque ele disse que a Torá era feita nos modos de antigamente. Ele não tinha que ter um escriba, que ia pegar aquilo mesmo que fosse em papel, escrever com pena e tinta, transcrever toda, e aí o cara escrevendo, ele só podia errar 3 vezes. Até 3 vezes ele tinha lá uma técnica que eles passavam um risco, separavam e continuavam a escrever. Na 4ª vez que eles errassem, eles tinham que pegar aquilo e destruir. Os judeus eles tratam assim até hoje. E ele fala que é muito caro, era em torno de uns 50, 60 mil reais uma Torá dessa, para poder ter uma sinagoga, para a sinagoga estar completa. E eles não tinham condição, ele estava me contando a história. Na época de João era mais ou menos assim, era caríssimo uma cópia dessa. O que eles faziam era copiar para mandar para outra igreja, mas não dava para cada crente ter uma. Então, era recebido, tinha a pessoa que era responsável, né, que não era um púlpito desse como o nosso, que diminuiu bastante, era uma mesa grande, onde eles colocavam o pergaminho e abriam, e aí a pessoa que estava à frente ia lendo pausadamente o texto, e os irmãos iam sentados ouvindo. Agora você imagina isso aqui, chega a carta, a igreja toda se assenta, e aí o escriba ele começa a ler, do primeiro versículo até o final de Apocalipse, e todo mundo sentado, vidrado, com os olhos abertos, bem atentos. Por quê? Talvez fosse a única vez que eles tivessem a oportunidade de ouvir o livro. Alguns eram perseguidos, às vezes tinham que se fugir com aquilo, eles escondiam, enterravam, não dava para reunir na próxima semana. Então as oportunidades eram poucas, então toda a leitura era muito atenta. É por isso que João escreve: bem-aventurados aqueles que leem, quer dizer, aquele que está à frente para passar a mensagem para a igreja, e bem-aventurados aqueles que ouvem com atenção as palavras da profecia escritas neste livro. Então, era necessário muita atenção. E aqui eu vou dar aqui para nós, na segunda parte aqui do nosso estudo, né, a gente vai falar sobre algumas peculiaridades para a gente começar a entender o livro de Apocalipse. Então, a primeira coisa, nós precisamos entender, para poder como interpretar de forma correta o livro de Apocalipse, que Apocalipse é um livro escrito que ele conta uma história. É a história desde a primeira vinda até a volta de Cristo. A história que vai da ressurreição até o retorno de Cristo. Esta é a história que está contida no Apocalipse. É a história que ele conta. Agora, tem uma peculiaridade que é coisa de judeu, que Paulo fez e que João fez aqui. Ele escreveu a mesma história, só que a mesma história ela é contada 7 vezes no livro de Apocalipse. A grande maioria das interpretações erradas que se tem do livro de Apocalipse é justamente entender e ler como se fosse uma história que começasse e fosse linear, crescendo. Todos os acontecimentos estivessem um depois do outro. Mas é preciso a gente entender que João ele dividiu em 7 partes. É como se ele tivesse assim, ele conta a história, ele conta primeiro a história, de um ponto de vista, é como se você estivesse assistindo um filme e a câmera está filmando assim, e aí ele conta essa história e descreve essa cena. Aí depois ele recomeça a mesma história, só que como se a câmera estivesse lá no fundo virada para cá. Então no começo ele vai falar sobre as igrejas, então a perspectiva das igrejas, o que as igrejas estão enfrentando. Depois ele vai para o céu e vê como é que é a visão lá do céu para a terra. Então ele vai mudando o foco. E aí a cada vez que ele vai falando, ele vai acrescentando mais detalhes na história. Mas todas as vezes ele começa e termina. Então são 7 sessões. A primeira a sessão, ela fala sobre Cristo e os 7 candeeiros. O paralelismo judaico. Eles se repetem. Que é mais fácil, né? Que você imagina. Se eu conto uma história sem muitos detalhes, quando eu reconto essa história, ao mesmo tempo que eu estou acrescentando outros detalhes que eu não falei, automaticamente eu estou me lembrando daquilo que foi contado no primeiro. Isso aí.
É exatamente isso. Então, quando você reconta, você vai colocando mais detalhes, mas você vai lembrando daqueles outros que estão para trás. Então, ele vai enriquecendo a história. É como se ele montasse um quebra-cabeça, né? Ele pega e geralmente, quando a gente vai montar um quebra-cabeça, o que é que a gente faz? A gente procura aquelas peças que ficam ao redor primeiro, né? Eu não sei se todo mundo usa, mas geralmente eu uso essa técnica. A gente procura as peças que é fácil de separar, ela vai ter um lado que é reto. Então, a gente vai separar aquelas peças que estão na borda e a gente encaixa todas elas. Que aí ele forma um círculo e aí fica mais fácil de você procurar encaixe. Então é mais ou menos isso, ele conta como se ele montasse a borda, né? Eu lembro que eu montei uma vez um quebra-cabeça de um castelo, ele tinha umas 2.000 peças, 1.500 peças. Aí depois a gente separa todas as peças que são de castelo, né, que tem tijolo. A gente separa elas e vai tentar montar a parte do castelo. Aí já é João contando a segunda vez. Depois a gente vê o que tem a parte. Esse castelo tinha uma neve, né, aqueles que tinham a parte da floresta que era nevada. Né? A floresta tinha uma parte que era verde e outra parte que era meio esbranquiçada. Aí a gente ia montar aquela parte. E aí João vai fazendo dessa forma. Ele vai trazendo as peças novas. Daí você tem uma visão do quadro. Ele é desse tamanho o quadro. Ele tem uns detalhes. Ele vai ter um castelo aqui, vai ter mata ali, etc. Ele monta mais, agora eu estou vendo o castelo, o bico do castelo, então tem umas nuvens que estão próximas aqui, o céu é azul, o chão é nevado, vai ser branco, e aí ele vai acrescentando. Então a primeira parte é Cristo 7 candeeiros, são os 3 primeiros capítulos, de 1 a 3, é onde estão as cartas às 7 igrejas. O segundo vai do capítulo 4 ao capítulo 7, o Cordeiro e os 7 selos. Aí ele já muda a perspectiva. Primeiro ele está falando das igrejas aqui, depois ele vai para o céu, para poder dizer o que acontece. Então, nas 7 igrejas, é o que acabou de acontecer da ressurreição de Cristo, e como vai ser a história da igreja até o final. Né? Lembra lá nas 7 igrejas, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que permanecer fiel, vou entregar a árvore da vida. Tem todas as promessas lá. Depois ele vai dizer: não, mas enquanto isso está acontecendo aqui, Cristo na ressurreição, ele foi ao céu. E aí quando ele chega lá no céu, o que é que acontece? Ele dá a visão do trono de Deus, com o Cordeiro e os 7 selos. Depois dos 7 selos, ele muda, ele vai mostrar a guerra. Ele já mostrou as perseguições na igreja, aí ele vai mostrar a guerra celestial. São as 7 trombetas, do capítulo 8 até o capítulo 11. Depois vem o dragão e as 7 vozes. Aí ele está falando da reação do inimigo frente ao reino de Deus, do capítulo 12 ao capítulo 14. Depois, do capítulo 15 ao 16, são as 7 taças. Ele falando sobre o derramar da ira de Deus sobre a humanidade. Né? Se ele fala das trombetas e fala de algo que vem de cima para baixo, agora nas 7 taças é mais ou menos como se a gente estivesse na terra e vendo toda a destruição vindo, né? Geralmente onde aparece aqui os cavaleiros do Apocalipse, que são tão famosos. Depois do capítulo 17 ao capítulo 19, as 7 visões do julgamento, aí ele vai tratar muito mais da questão final. E depois do 20 ao 22, as 7 visões da consumação. Isso aqui eu vou ver, isso aqui eu tenho uma imagem com esses títulos, e eu vou mandar todas essas imagens nos grupos do WhatsApp da igreja, que você pode depois guardar para poder conferir isso aí, anotar. Que é muito importante quando a gente está estudando, a gente entender. Porque senão a gente pega, por exemplo, lá do capítulo 7, e tenta emendar alguma coisa do 7 para o 8 e acaba bagunçando a história. Isso, é a mesma história com acréscimo de detalhes. Aí ele vai modificar me fugiu a palavra aqui, que ele vai modificar a alegoria que está sendo usada ali, a figura que está sendo usada. Né? Um aparece os cavaleiros, e aí o cavaleiro tem uma simbologia. Aí no outro aparece a besta com as cabeças, e tem uma simbologia. No outro vai aparecer o dragão, ele tem outra simbologia. Então, conforme vai mudando a simbologia, ele vai acrescentando detalhes. Não, cada um de um ponto de vista diferente. É como mais ou menos assim: um está olhando da terra para o céu, os acontecimentos, da outra vez ele descreve olhando do céu para a terra, do outro lado. Da hora ele descreve a visão de dentro da igreja para o que está acontecendo no mundo, e a hora descreve a visão do mundo para o que está acontecendo ao seu redor, inclusive com a igreja.
São pontos de vista que ele vai mostrando, né? Como se mostrasse várias cenas. Eu me lembro que há algum tempo eu assisti um filme assim, que ele falava sobre um assassinato de um presidente, e ele era assim, se ia o filme, a história, você estava assim, daqui a pouco a história parava, e aí voltava, porque aquela história estava do ponto de vista de um personagem, aí voltava a história todinha, e aí começava a mostrar tudo do ponto de vista do outro personagem. É mais ou menos assim que se comporta aqui em Apocalipse. João vai sendo levado para um lado e para o outro para poder ver. É como acontece nos sinóticos e até mesmo com o Evangelho de João, né? São visões do mesmo acontecimento, só que cada um com um objetivo diferente. Enquanto um escreve para leitores gentios, outro escreve para leitores judeus, né, para poder se encaixar no entendimento. Aqui ele vai dando esses pontos de vista. Então é a história repetida 7 vezes, são 7 sessões. E a gente vai passar aí por essas 7 sessões. O livro de Apocalipse, ele vai ter muita simbologia. Tudo que acontece em Apocalipse é simbólico. É um primeiro passo que nós temos que entender. Tudo é simbólico, nada é literal. Porque muitas pessoas, elas vão até levando a simbologia, mas aí chega em algum lugar e eles querem trazer para a literalidade. Como, por exemplo, o milênio, né? 1000 anos. O 1000 anos ele é simbólico, não são 1000 anos contados um atrás do outro. Então, são profecias. Por isso que não dá para poder chegar e dizer, não, vamos fazer as contas aqui, daí o cara pega lá as contas das 70 semanas de Daniel, para poder tentar encontrar uma data. Não dá, é simbólico. Então nós temos que entender isso. E um dos números que mais aparece em Apocalipse é o número 7. O número 7 ele vai aparecer tanto de forma explícita quanto de forma implícita. Algumas vezes dizendo 7 mesmo, falando do número. E outras vezes nós vamos encontrar isso balanceado ali no livro. Por exemplo, o livro de Apocalipse, de começo ao fim, ele tem 7 bem-aventuranças. A gente encontra lá, por exemplo, Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Depois, Apocalipse 14:13, bem-aventurados os mortos desde agora que morrem no Senhor. Apocalipse 16:15, a garganta está secando muito. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu. Essa é 16:15. Apocalipse 19:9, a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 26. 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre esses não passa a segunda morte. Apocalipse 22:7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, para poder entender aí, para um judeu isso aqui era comum, ele estava ouvindo ali. Lembra, as igrejas da Ásia, eles são predominantemente de judeus. Havia sinagogas naquelas principais cidades. Então, para eles eles vão pegando essas coisas conforme eles vão lendo, eles estão acostumados com isso. Depois das 7 bem-aventuranças, nós temos aí 7 referências à palavra de Deus. Apocalipse 1:2. Eu não vou ler todas aqui, porque pelo jeito que a garganta vai secando aqui, daqui a pouco eu fico mais fraco aqui. Então, isso aqui depois eu vou disponibilizar para os irmãos no grupo, dá para conferir tudo. Apocalipse 1:2, Apocalipse 1:9, Apocalipse 6:9, Apocalipse 17:17, Apocalipse 19:9, Apocalipse 19:13 e Apocalipse 20, versículo 4. 7 referências à palavra de Deus. Outro, são 7 referências à vinda iminente de Cristo. Aqui estão todos os textos. Apocalipse 1:1,
Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, a brevidade da vinda de Cristo. Apocalipse 2,16, 3,11, 22,6, 22,7, 22,12 e 22,20. São também 7 referências ao Senhor Todo-Poderoso, né? E isso aí são alguns, isso são os mais em cima, a gente pode encontrar várias vezes. Há também o uso implícito do número 7, como por exemplo, quando os cânticos que vão louvar Jesus, eles vêm com 7 qualificativos, né? 7 qualificações aí, por exemplo, lá em Apocalipse 5,12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. São 7. Apocalipse 7,12. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. São 7. Tanto o Cordeiro quanto o próprio Deus são exaltados com cânticos que atribuem 7 expressões similares à adoração. Tudo isso para simbolizar a presença de Deus. Na Bíblia, 7 aqui é o número que representa a divindade, é o número de Deus. O 6 é o número que representa a humanidade. Então é a falha, né? Ele não é completo. E é por isso que no Apocalipse é atribuído o número 666 ao número da besta, né? Quer dizer, o número é o número que é humano, que é falho, que tenta chegar próximo do número de Deus. Então a gente pega muito porque lá está escrito de forma clara que o número é 666, ele é o número de homem, ele fala, é 666, mas a gente se esquece que implicitamente Apocalipse está descrito ali o 777, que é o número de Deus. Nos acontecimentos nós vamos ver que tem um determinado momento, antes da marca da besta, um anjo ele vem marcando a marca do Cordeiro nos santos, para que eles não passem pelos tormentos finais. Então o número está ali também. E a marca de Cristo ela é dada antes da marca da besta. Então a marca da besta ele vai só àqueles que não receberam a marca do Cordeiro. Então o número ele é extremamente interessante. Nós vamos ver muitas vezes quando a referência é a Trindade, sempre vai aparecer o 3. 3 qualificações, muitas vezes 3 louvores, aí é uma referência à Trindade. Quando a referência à igreja, o número é 12, que são os 12 apóstolos. Por isso eram 12 patriarcas e depois 12 apóstolos. Então os números eles estão ali, são símbolos. De onde é que a gente tira isso? Estão nos escritos do Antigo Testamento. Nós vamos ver que, por exemplo, para você entender coisas como o Apocalipse 13, nós vamos ter que ir lá para Daniel 7, que as referências são as mesmas. Então quando você falava, a pessoa, Daniel escreveu sobre isso. Quando João descrevia, eu vi uma besta emergindo do mar com essas características, automaticamente eles se lembravam lá de Daniel, porque Daniel viu bestas também, e o anjo foi para ele e disse, não, isso aqui, essa besta significa isso, isso e isso. E aí a visão era a mesma para quê? Para quando João descrevesse a besta, eles automaticamente ligaram, então dizendo, não, aqui ele está falando de Roma, aqui ele está falando de Babilônia, aqui ele está falando dos impérios do mundo, aqui ele está falando dos poderes temporais. Tudo isso tem referência. Nós vamos cruzar essas informações com Daniel, com Ezequiel, com Tessalonicenses. Essas informações todas se cruzam para que nós possamos entender o que está sendo escrito e como nós devemos interpretar o livro de Apocalipse. Então ele é todo simbólico. Todos os símbolos, e é preciso entender quais são esses símbolos para que nós possamos compreender o que é que o livro tem a dizer para nós. Basicamente hoje a gente tem essa introdução, porque se eu fosse fazer ela com o primeiro pedaço aí já ficaria muito comprido, né? Para nós entendermos. A primeira coisa principal que a gente tem que guardar são aí a questão das 7 sessões paralelas, né? 7 vezes ele conta a mesma história por 7 vezes, repetindo e mandando e mostrando detalhes diferentes. E que o livro é totalmente simbólico. Então não existe um número específico. É por isso que nós não acreditamos lá nos Testemunhos de Jeová, quando eles falam dos 144 mil salvos, né? O número é simbólico. Ele não é específico, então não posso contar como se fosse específico, ele é totalmente simbólico. Mas quando nós entendemos
o Apocalipse, nós vamos entender como é a escatologia, como é que são essas coisas dos últimos tempos, para não termos mais dúvida e não ficarmos mais assombrados também com aquilo que a palavra está dizendo, ou como as pessoas interpretam a palavra. Amém?